Relacionamento aberto, ela quis liberdade, eu dei vingança. E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais uma confissão real aqui do canal. Antes de começar, me digam nos comentários de onde vocês estão assistindo esse vídeo agora e se já passaram por alguma situação parecida. Essa história que vou contar hoje é pesada, é real, e garanto que o final vai surpreender todo mundo. Então peguem a pipoca, fiquem confortáveis e assistam até o último segundo porque a reviravolta é de tirar o fôlego. Aperte o like agora se você acredita que às vezes a vida tem formas interessantes de equilibrar as coisas. Meu nome é Rafael, tenho 36 anos, e essa é a confissão mais difícil que já fiz na minha vida. Vou contar para vocês como meu casamento de 13 anos implodiu de uma forma que jamais imaginei possível, e como minha resposta a essa situação me transformou em uma pessoa que não reconheço mais quando me olho no espelho. Não sei se busco julgamento, absolvição ou apenas um lugar para processar tudo o que aconteceu, mas aqui estou. Conheci Larissa quando tinha 21 anos. Eu estava no último ano da faculdade de administração e ela acabava de começar o curso de psicologia. Nos conhecemos em uma festa de faculdade, daquelas festas memoráveis onde você sente que sua vida está mudando no momento exato em que acontece. Ela era linda, obviamente, mas não era só isso. Tinha uma intensidade nos olhos, uma forma de falar que te fazia sentir que era a pessoa mais interessante do mundo. Me apaixonei instantaneamente e aparentemente o sentimento era mútuo. O namoro foi intenso desde o começo. Larissa era o tipo de pessoa que vivia tudo com intensidade máxima. Quando estava feliz, iluminava qualquer ambiente. Quando estava triste, era como se o mundo inteiro estivesse acabando. Eu, por outro lado, sempre fui mais equilibrado, mais racional, mais comedido. Meus amigos diziam que éramos opostos que se atraem, que eu trazia estabilidade para a intensidade dela e ela trazia paixão para a minha vida estruturada. Durante anos acreditei nisso completamente. Nos casamos depois de 4 anos juntos. A cerimônia foi exatamente do jeito que Larissa queria, cada detalhe planejado meticulosamente por ela. Eu apenas concordava com tudo porque vê-la feliz era tudo que importava para mim. Compramos um apartamento pequeno mais aconchegante, adotamos uma gata que chamamos de Luna, e começamos a construir nossa vida de casal. Eu trabalhava em uma empresa de consultoria, fazia boas horas mas ganhava bem. Larissa terminou a faculdade e abriu um consultório particular como psicóloga. Os primeiros anos de casamento foram bons, ou pelo menos eu achava que eram. Tínhamos uma rotina confortável, viajávamos quando podíamos, tínhamos nosso grupo de amigos, fazíamos planos para o futuro. Larissa falava em ter filhos eventualmente, em comprar uma casa maior, em construir uma família tradicional. Eu concordava com tudo, via nosso futuro se desenrolando exatamente dessa forma. Mas como vocês vão descobrir, Larissa tinha outras ideias que eu desconhecia completamente. Há cerca de 2 anos, Larissa começou a fazer terapia com uma colega dela. Disse que queria se conhecer melhor, trabalhar algumas questões pessoais, crescer como profissional e como pessoa. Achei ótimo, sempre incentivei que ela investisse em si mesma. Mas junto com a terapia vieram mudanças que me deixaram desconfortável desde o início. Ela começou a questionar estruturas sociais, normas estabelecidas, especialmente em relação a relacionamentos e casamento. Começou com comentários casuais durante jantares. Falava sobre como o conceito de monogamia era uma construção social, como relacionamentos tradicionais eram limitantes, como as pessoas deveriam ser livres para amar e se conectar com múltiplas pessoas. Mencionava estudos que lia, livros sobre poliamor e relacionamentos abertos, podcasts de terapeutas que defendiam modelos alternativos de relacionamento. No começo eu apenas ouvia, achando que eram reflexões teóricas, parte do crescimento profissional dela como psicóloga. Pessoal, me digam nos comentários se vocês já perceberam mudanças drásticas em seus parceiros e ignoraram os sinais porque não queriam encarar a realidade. Porque foi exatamente isso que fiz durante meses. Larissa também começou a sair mais. Encontros com colegas terapeutas, grupos de estudos, workshops de fim de semana sobre desenvolvimento pessoal. Eu ficava em casa, geralmente trabalhando em projetos ou apenas relaxando, confiando completamente que ela estava onde dizia estar e fazendo o que dizia fazer. Afinal, éramos casados há quase uma década, tínhamos construído uma vida juntos. Por que eu duvidaria dela? Mas então ela começou a ficar mais distante emocionalmente. Conversas que antes fluíam naturalmente agora eram superficiais. Momentos de intimidade que antes eram frequentes se tornaram raros. Quando eu perguntava se estava tudo bem, ela dizia que estava apenas cansada, processando muitas coisas da terapia, que eu não devia me preocupar. E como um idiota, eu acreditava. Até que chegou aquela noite. Era um sábado, lembro perfeitamente. Larissa pediu que sentássemos para conversar. Tinha aquela expressão séria que sempre me deixava nervoso. Disse que tinha estado pensando muito sobre nós, sobre o casamento, sobre o futuro. Meu coração já começou a acelerar porque eu sabia que algo ruim estava vindo. Mas nada, absolutamente nada poderia ter me preparado para o que ela disse a seguir. Larissa declarou que não queria mais um casamento monogâmico. Disse que tinha percebido através da terapia e do autoconhecimento que sua natureza era não monogâmica, que se sentia sufocada e limitada pela exclusividade, que precisava de liberdade para explorar conexões com outras pessoas. Falou tudo isso com uma calma clínica, como se estivesse apresentando um diagnóstico para um paciente, não destruindo a vida do marido. Fiquei completamente paralisado. Minha mente simplesmente não conseguia processar o que estava ouvindo.
Tentei argumentar, tentei entender, perguntei 1000 vezes o que eu tinha feito de errado, onde eu tinha falhado. Larissa manteve aquela postura terapêutica irritante, dizendo que não era sobre mim, que eu não tinha feito nada errado, que era sobre ela descobrir quem realmente era. Dizia que me amava, que não queria terminar o casamento, mas que precisava dessa liberdade ou ia acabar me ressentindo. Então veio o ultimato. Ou eu aceitava abrir nosso casamento, ou ela pediria o divórcio. Simples assim. Não havia espaço para discussão, não havia terapia de casal que pudesse mudar isso, não havia compromisso possível. Era aceitar os termos dela ou perder tudo que tínhamos construído juntos. E pessoal, vocês acham que isso é justo? Vocês acham que alguém pode simplesmente mudar as regras fundamentais de um casamento e esperar que o outro apenas aceite? Deixem sua opinião nos comentários. Passei semanas em agonia total. Não conseguia dormir, não conseguia comer, não conseguia me concentrar no trabalho. Meus colegas perceberam que algo estava errado, mas eu não conseguia falar sobre isso. Como você explica para alguém que sua esposa basicamente disse que você não é suficiente, que precisa de outros homens para ser feliz? A humilhação, a vergonha, a dor, tudo misturado em uma bola de sentimentos que me consumia por dentro. Conversei com meu irmão mais velho, a única pessoa em quem confiei contar o que estava acontecendo. Ele foi direto: termine agora, não aceite essa situação, você merece alguém que te escolha completamente. Mas ele não entendia. Eu amava Larissa, tinha construído minha vida inteira em torno dela, não conseguia imaginar minha existência sem ela. A ideia do divórcio, de recomeçar do zero aos 34 anos, era aterrorizante. Larissa manteve a pressão constante. Dizia que estava sendo paciente, me dando tempo para processar, mas que precisava de uma resposta. Mandava artigos sobre relacionamentos abertos bem-sucedidos, depoimentos de casais que tinham se fortalecido através da não monogamia. Usava toda a sua formação em psicologia para me convencer de que isso era saudável, evoluído, a forma madura de lidar com relacionamentos. E lentamente, dolorosamente, comecei a acreditar. Ou pelo menos a me convencer de que podia acreditar. Depois de 1 mês de tortura mental, aceitei. Disse que tentaríamos, mas com regras. Nada dentro da nossa casa, total transparência sobre com quem ela estava saindo, proteção sempre, ninguém do nosso círculo social. Larissa concordou com tudo imediatamente, me abraçou, disse que isso ia nos aproximar, que nossa conexão ia se aprofundar. Eu queria tanto acreditar nisso que ignorei a voz na minha cabeça gritando que estava cometendo o maior erro da minha vida. A primeira vez que Larissa saiu com outro homem foi 3 dias depois. 3 dias. Como se ela já tivesse alguém esperando, apenas aguardando minha permissão. Ela se arrumou, colocou um vestido que há meses não usava para mim, passou perfume, e saiu sorrindo. Me deu um beijo na bochecha e disse para não esperar acordado. Fiquei sentado no sofá, Luna no colo, apenas olhando para o nada, me perguntando como minha vida tinha chegado naquele ponto. Aquela noite foi a mais longa da minha vida. Não consegui fazer nada além de olhar para o relógio, imaginar o que estava acontecendo, sentir uma dor física no peito que nunca tinha experimentado antes. Larissa voltou às 3 da manhã, claramente feliz, com aquele brilho nos olhos. Não deu detalhes, apenas disse que tinha sido bom e foi dormir. Eu fiquei acordado o resto da noite, lágrimas silenciosas escorrendo pelo rosto. Os meses seguintes foram um inferno. Larissa saía 2, às vezes 3 vezes por semana. Sempre cumpria as regras tecnicamente, me informava onde ia, com quem, que horas voltaria. Mas cada saída era uma facada, cada vez que ela atravessava aquela porta era como morrer um pouco. Tentei sair também, baixei aplicativos, pensei que se eu também tivesse outras conexões isso ficaria mais fácil de suportar. Mas não conseguia. Toda conversa com outra mulher me fazia sentir desleal, errado, como se estivesse traindo mesmo tendo permissão. Comecei a perder peso drasticamente. Amigos comentavam que eu parecia doente, colegas de trabalho perguntavam se estava tudo bem. Inventava desculpas, dizia que estava estressado com o trabalho, que não estava dormindo bem. A verdade era que estava morrendo por dentro enquanto minha esposa florescia explorando outros relacionamentos. Larissa, por outro lado, estava radiante. Mais feliz, mais energizada, mais presente quando estava em casa. Falava sobre como estava se descobrindo, sobre conexões interessantes que estava fazendo, sobre como nossa relação estava melhor agora que ela tinha essa liberdade. Para ela tudo estava perfeito. Para mim era tortura diária. E vocês que estão assistindo, me digam, é possível um relacionamento funcionar quando apenas uma pessoa está feliz com o arranjo? Comentem o que vocês acham. Então, há cerca de 6 meses, algo mudou. Larissa começou a mencionar um cara específico com mais frequência. Vamos chamá-lo de Bruno. Ela falava dele diferente, com um entusiasmo que não demonstrava pelos outros. Dizia que tinha uma conexão especial, que conversavam sobre tudo, que ele a entendia de formas que eu não conseguia. Cada menção a esse Bruno era como sal em feridas abertas. Ela começou a passar mais tempo com ele. Não eram mais apenas encontros noturnos, eram fins de semana inteiros. Viagens que ela dizia serem para congressos mais que eu sabia que ele estava junto. Jantares de aniversário dele que ela não queria perder. Comecei a perceber que não era mais apenas sobre liberdade e exploração, ela estava desenvolvendo sentimentos reais por esse cara. Confrontei Larissa sobre isso.
Ela inicialmente negou, disse que eu estava sendo inseguro e possessivo, que estava traindo os princípios do relacionamento aberto que tínhamos acordado. Mas quando pressionei mais, ela admitiu. Disse que sim, tinha desenvolvido sentimentos por Bruno, mas que isso não diminuía o que sentia por mim. Que amor não era um recurso finito, que ela podia amar ambos de formas diferentes. Toda aquela teoria bonita de poliamor que ela tinha estudado. Mas para mim aquilo foi a gota d'água. Uma coisa era aceitar encontros casuais, outra completamente diferente era minha esposa estar se apaixonando por outro homem. Disse isso para ela e a resposta foi devastadora. Larissa disse que se eu não conseguia lidar com isso, talvez relacionamento aberto não fosse para mim, e nesse caso deveríamos considerar nos separar. Como se eu fosse o problema, como se eu estivesse falhando em ser evoluído o suficiente. Foi nesse momento que algo dentro de mim quebrou. Não foi dramático, não foi explosivo. Foi mais como uma porta se fechando silenciosamente. Olhei para Larissa, para a mulher que eu tinha amado por 13 anos, e senti nada. Todo o amor, toda a dor, toda a angústia, simplesmente evaporaram. No lugar ficou apenas uma clareza fria e calculada. Decidi que se ela queria jogar esse jogo, então eu ia jogar também. Mas ia jogar para ganhar. Parei de ficar em casa sofrendo quando ela saía. Comecei a sair também, a me forçar a conhecer outras pessoas mesmo que inicialmente não sentisse vontade. E pessoal, sabe aquele ditado de que a melhor vingança é ser feliz? Pois é, comecei a aplicar isso literalmente. Conheci uma mulher chamada Camila. Ela era professora de yoga, tinha 28 anos, era linda e surpreendentemente madura para a idade. Quando contei minha situação, esperava julgamento, mas ela foi compreensiva. Disse que já tinha tido experiências com relacionamentos abertos e que entendia as complexidades envolvidas. Começamos a nos encontrar regularmente. Diferente de Larissa, que sempre voltava radiante das suas saídas, eu voltava calmo e controlado. Não demonstrava emoção nenhuma, não contava detalhes, apenas informava que tinha saído como era a regra. E pela primeira vez desde que abrimos o casamento, vi preocupação nos olhos de Larissa. Ela perguntava com quem eu tinha saído, o que tínhamos feito, se ia ver a pessoa de novo. Respondia com as mesmas respostas vagas que ela sempre me dava. Camila e eu nos tornamos próximos rapidamente. Ela me tratava com o respeito e consideração que eu não recebia de Larissa há anos. Não me fazia sentir inadequado, não me pressionava a aceitar situações que me machucavam, apenas estava presente de forma genuína. E pela primeira vez desde o início daquele pesadelo, comecei a sentir algo além de dor. Comecei a me sentir valorizado. À medida que meu relacionamento com Camila se aprofundava, o de Larissa com Bruno aparentemente esfriava. Ela começou a mencionar menos ele, a passar mais tempo em casa, a tentar recuperar minha atenção. Mas era tarde demais. Aquela porta que tinha se fechado no meu coração não ia se abrir de novo. Eu tinha mudado fundamentalmente, e não havia volta. Larissa começou a fazer coisas que nunca fazia antes. Cozinhava minhas comidas favoritas, sugeria programas que sabia que eu gostava, tentava iniciar conversas profundas sobre nosso relacionamento. Até sugeriu que talvez devêssemos considerar fechar o casamento novamente, voltar a ser exclusivos. A hipocrisia era tão gritante que eu quase ri na cara dela. Vocês acham que é justo alguém querer mudar as regras quando o jogo não está mais favorecendo ela? Deixem nos comentários. Mas aqui é onde minha confissão fica mais pesada, onde as coisas tomam um rumo que não tenho orgulho de admitir. Porque vocês veem, enquanto Larissa estava preocupada com meu relacionamento com Camila, enquanto ela tentava reconquistar minha atenção, eu estava planejando algo muito maior. Algo que ia garantir que ela entendesse exatamente o que tinha me feito sentir durante todos aqueles meses de tortura. Comecei a investigar Bruno. Descobri através de redes sociais que ele era casado. Tinha uma esposa chamada Paula e 2 filhos pequenos. E pessoal, aqui está a parte interessante, Paula claramente não sabia de nada. As fotos dela nas redes sociais mostravam uma família feliz, um casamento aparentemente sólido. Bruno estava tendo um caso com Larissa enquanto enganava completamente sua própria esposa. Confrontei Larissa com essa informação. Perguntei se ela sabia que Bruno era casado, que tinha família. Ela hesitou, depois admitiu que sabia sim. Disse que Bruno estava infeliz no casamento, que a esposa não o compreendia, que eles tinham se afastado emocionalmente há anos. Todo aquele discurso clássico de quem está justificando um caso. Perguntei como ela, como psicóloga, como alguém que pregava honestidade e comunicação aberta, podia participar ativamente de uma traição. Ela não tinha resposta para isso. Então tomei uma decisão. Entrei em contato com Paula, a esposa de Bruno. Marquei de encontrá-la em um café e contei tudo. Mostrei mensagens que tinha encontrado no tablet compartilhado que Larissa e eu tínhamos, fotos que ela tinha tirado com Bruno, evidências claras do caso. Paula ficou devastada, mas agradeceu por eu ter contado. Disse que tinha suspeitado várias vezes, mas Bruno sempre negava, fazendo-a se sentir paranoica e insegura. Paula confrontou Bruno naquele mesmo dia. O casamento deles imediatamente entrou em crise. Ela postou nas redes sociais sobre traição, não mencionando nomes, mas deixando claro o suficiente para que amigos e família entendessem. Bruno ficou exposto, sua reputação destruída, seu casamento pendurado por um fio. E ele, covarde como era, culpou Larissa por tudo. Disse que ela tinha seduzido ele, que ele estava vulnerável, que tinha sido um erro terrível.
Quando Larissa descobriu o que eu tinha feito, a reação foi explosiva. Gritou que eu tinha arruinado tudo, que tinha sido cruel e vingativo, que tinha destruído algo importante para ela. Eu simplesmente olhei para ela com aquela mesma calma fria que tinha desenvolvido nos últimos meses e disse: agora você sabe como é quando alguém destrói algo importante para você sem se importar com seus sentimentos. Agora você sabe como é a dor que me fez sentir todos esses meses. Mas minha vingança não parou aí. Porque vocês precisam entender, eu tinha mudado. Não era mais aquele homem que aceitava qualquer coisa para não perder a esposa. Era alguém novo, alguém mais frio, mais calculista, alguém disposto a ir até o fim. E pessoal, vocês acham que existe justificativa para a vingança ou apenas perpetuamos ciclos de dor? Me digam o que vocês pensam. Larissa tentou retroceder depois da explosão com Bruno. Disse que queria fechar o casamento, que tinha aprendido sua lição, que percebia agora o erro que tinha cometido. Que me amava e queria voltar a ser só nós dois. E eu disse não. Pela primeira vez em todo aquele pesadelo, eu disse não de forma clara e definitiva. Disse que se ela queria um relacionamento aberto, então era exatamente isso que teríamos. Que ela não podia simplesmente mudar as regras quando não estava mais conveniente. A ironia era deliciosa. Larissa tinha passado meses me dizendo que eu precisava evoluir, superar ciúmes primitivos, aceitar formas mais iluminadas de amar. Agora que eu estava genuinamente investido em outro relacionamento, agora que eu tinha encontrado alguém que me valorizava, ela queria voltar atrás. Mas eu não ia permitir. Não dessa vez. Continuei vendo Camila regularmente. Nossa conexão só crescia e eu percebia cada vez mais o quanto meu casamento com Larissa tinha se tornado tóxico. Camila me tratava como um igual, respeitava meus sentimentos, nunca me fazia sentir inadequado. Era tudo que um relacionamento deveria ser e que o meu não era mais há muito tempo. Larissa ficou desesperada. Tentou de tudo para reconquistar minha atenção e afeto. Parou completamente de sair com outras pessoas, dedicava todo o seu tempo livre para mim, tentava recriar momentos que tínhamos tido no passado. Mas era tarde demais. Eu olhava para ela e via apenas a pessoa que tinha me manipulado, que tinha priorizado seus desejos sobre meu bem-estar, que tinha quebrado algo fundamental entre nós de forma irreparável. 6 meses depois de expor Bruno, sentei com Larissa e pedi o divórcio. Não foi emocional, não foi dramático. Foi uma decisão fria e calculada. Disse que nosso casamento tinha acabado no momento em que ela me deu aquele ultimato há quase 2 anos. Que tudo desde então tinha sido apenas uma lenta morte de algo que já estava morto. Que merecia estar com alguém que me escolhesse completamente, sem reservas, sem precisar de outros para ser feliz. Larissa tentou argumentar. Chorou, implorou, disse que tinha cometido um erro terrível, que se pudesse voltar atrás faria tudo diferente. Mas as lágrimas dela não me moviam mais. Eu tinha chorado sozinho tantas noites, tinha suportado tanta dor em silêncio enquanto ela explorava sua liberdade, que simplesmente não tinha mais empatia para oferecer. O processo de divórcio levou 4 meses. Dividimos os bens de forma relativamente justa, vendemos o apartamento, cada um seguiu seu caminho. Luna ficou comigo porque Larissa admitiu que não teria estrutura emocional para cuidar dela adequadamente naquele momento. Engraçado como no final ela admitiu que realmente não tinha capacidade emocional para múltiplos relacionamentos e ainda manter responsabilidades básicas. Hoje, 8 meses após o divórcio ser finalizado, estou em um lugar completamente diferente. Camila e eu estamos juntos em um relacionamento monogâmico tradicional. Não há jogos mentais, não há manipulação disfarçada de evolução pessoal, apenas 2 pessoas que escolhem estar juntas todos os dias. Pela primeira vez em anos me sinto realmente em paz. Sei através de conhecidos mútuos que Larissa teve dificuldades para se adaptar após o divórcio. Tentou retomar o estilo de vida de relacionamento aberto, mas descobriu que não era tão gratificante sem ter um parceiro estável fornecendo segurança emocional e financeira em casa. Aparentemente aquela liberdade toda que ela tanto pregava dependia de ter alguém como base, alguém que ela podia tomar como garantido. Quando esse alguém não estava mais lá, a realidade se mostrou bem diferente da teoria. Minha confissão, pessoal, é que eu me tornei alguém que não reconheço. Fui calculado, manipulador, frio. Expus Bruno sabendo exatamente o estrago que causaria. Mantive o casamento aberto quando Larissa queria fechar especificamente para fazê-la sofrer. Usei as mesmas táticas que ela tinha usado comigo, virei o jogo completamente. E a verdade é que não me arrependo, mas também não me orgulho. Essa experiência me mudou de formas profundas. Me tornei mais cínico sobre relacionamentos, mais cauteloso com as pessoas, mais guardado com meus sentimentos. A pessoa ingênua que acreditava em amor incondicional morreu naquele processo. No lugar nasceu alguém que entende que relacionamentos são complexos, que pessoas podem ser egoístas mesmo quando usam linguagem bonita, que às vezes a única forma de proteger a si mesmo é estar disposto a jogar o mesmo jogo. O que aprendi com esse relacionamento? Aprendi que ultimatos emocionais são manipulação, não importa quão bem disfarçados estejam em linguagem de desenvolvimento pessoal. Aprendi que quando alguém te força a aceitar algo que viola seus valores fundamentais, o relacionamento já morreu, está apenas esperando o funeral oficial. Aprendi que palavras bonitas sobre evolução, liberdade e amor não possessivo podem ser apenas desculpas para comportamento egoísta. Aprendi também que relacionamentos abertos podem funcionar, mas apenas quando ambas as pessoas genuinamente querem isso, quando há respeito mútuo real, quando é uma escolha livre de ambas as partes.
Quando uma pessoa força a outra através de ultimatos, quando há desequilíbrio de poder, quando alguém está claramente sofrendo, não é relacionamento aberto, é abuso emocional com um nome mais bonito. Aprendi que vingança não traz a paz que você imagina. Sim, houve satisfação em ver Larissa perceber o que tinha perdido, em vê-la sofrer como eu tinha sofrido. Mas essa satisfação foi vazia e temporária. No final, apenas perpetuei um ciclo de dor que machucou a todos os envolvidos. Se pudesse voltar atrás, teria simplesmente terminado o casamento quando ela deu aquele ultimato inicial. Teria poupado ambos de quase 2 anos de sofrimento. Aprendi que você ensina as pessoas como te tratar. Quando aceitei aquele ultimato, quando concordei com algo que ia contra tudo em que acreditava, ensinei Larissa que ela podia me manipular. Quando finalmente estabeleci limites firmes, quando priorize meu próprio bem-estar, a dinâmica mudou completamente. Deveria ter feito isso desde o início. E talvez a lição mais importante, em seu bem-estar mental e emocional não é negociável. Não importa quanto você ama alguém, não importa quanto tempo investiu no relacionamento, não importa quão assustador seja recomeçar. Se um relacionamento está te destruindo por dentro, se você está se tornando uma sombra de quem era, se está sacrificando pedaços fundamentais de si mesmo para manter alguém por perto, então não vale a pena. Para quem está passando por algo parecido, aqui está meu conselho baseado nessa experiência dolorosa, e nunca aceite algo que viola quem você é fundamentalmente só para manter um relacionamento. Se alguém te dá um ultimato entre sua integridade e o relacionamento, escolha sua integridade sempre. Vai doer no começo, vai parecer impossível, mas você vai se recuperar. E do outro lado vai encontrar algo melhor, ou pelo menos vai encontrar a si mesmo novamente. Não se deixe manipular por linguagem bonita. Não importa quão progressivo, evoluído ou iluminado algo pareça, se está te machucando, se está violando seus valores, se está te fazendo sentir menos do que você merece, então não é certo para você. E está tudo bem ter limites, está tudo bem querer monogamia, está tudo bem não se encaixar em modelos alternativos de relacionamento. Não deixe ninguém te fazer sentir inadequado por saber o que você quer e o que não quer. E se você está pensando em propor relacionamento aberto para seu parceiro, certifique-se de que é algo que ambos genuinamente querem, não um ultimato disfarçado. Certifique-se de que seu parceiro tem voz real na decisão, não apenas a ilusão de escolha entre aceitar ou perder você. E esteja preparado para as consequências, porque uma vez que você abre essa porta, pode não conseguir fechá-la quando decidir que não gosta mais do que está do outro lado. Bom pessoal, essa foi minha confissão. Uma história que não me orgulho completamente, mas que precisa ser contada porque sei que tem gente passando por situações parecidas, sentindo-se sozinhos, achando que são os únicos. Vocês não estão sozinhos. E embora meu caminho tenha sido tortuoso e moralmente questionável em alguns pontos, espero que minha história ajude alguém a fazer escolhas melhores do que as que eu fiz. Se essa história ressoou com vocês, se ela te fez pensar, se você tem sua própria experiência para compartilhar, deixe nos comentários. Adoro ler suas histórias e perceber que nenhum de nós está realmente sozinho nessas lutas. E se você é novo aqui no canal, se inscreva agora para não perder mais confissões reais como esta. Temos uma comunidade incrível aqui de pessoas compartilhando suas verdades mais difíceis, processando juntos as complexidades dos relacionamentos humanos. Clique no sininho para receber notificações, e não esqueça de assistir o próximo vídeo que vai aparecer nos cards. É a história de um homem cuja esposa exigiu relacionamento aberto e como ele conseguiu lidar com essa situação de uma forma completamente diferente da minha. Cada história é única e há muito a aprender com as experiências uns dos outros. Deixe seu like se você acha que essa confissão merece ser ouvida. Compartilhe com amigos que possam precisar ouvir isso. E lembre-se, você merece um relacionamento onde é escolhido, valorizado e respeitado. Nunca se contente com menos. Um abraço forte para todos, e até a próxima confissão.